que nós temos que fazer. The dominant leader can do great things. O líder dominante pode fazer grandes coisas. Build large ministries. Ele pode criar ministérios enormes. Fill rooms with his charismatic capacities and influence. Ele pode encher auditórios com as suas capacidades, com seu carisma. But when he dies, Mas quando ele morrer, his leadership dies. a sua liderança morre com ele. The serving leader, O líder servo, the forming leader, o líder que forma, the releasing o leader líder que mobiliza, libera, builds networks. ele cria redes ao seu redor. Not always visible, Muitas vezes não são redes visíveis, not always obvious, às vezes não tão óbvias, but when she dies, mas quando ela morre, when he dies, quando ele morre, the leaders live on. a liderança continua vivendo. That's what Jesus did. É isso exatamente o que Jesus fez. He impacted crowds. Ele impactou multidões, He impacted thousands. ele impactou milhares de pessoas. And focused on 12. Mas ele focalizou 12, It became 11. que se tornaram 11, And who conquered the Roman Empire. e que conquistaram o Império Romano. Thousands did not. Milhares não conseguiram conquistar o Império Romano. But 12 started the process. Mas 12 começaram esse processo. That leader is marked by vulnerability. Esse líder é marcado pela vulnerabilidade. You know, I don't know if you realize this. Eu não sei se você se dá conta disso. No one was more vulnerable than the Son of God. Did you know that? Ninguém era mais vulnerável do que o Filho de Deus. Sabia disso? Consider what he did. Considera só o que ele fez. He came to earth and was born. Ele veio à Terra, nasceu aqui. What's more vulnerable than being born? O que pode ser mais vulnerável do que ser um recém-nascido? I mean, a little baby. Um bebezinho. Say to that baby, Diga para esse bebê assim: find your own food. encontra a tua comida. Feed yourself. Te alimenta. You're cold? Get some clothes on. Bom, vamos lá, vai. Vesta a sua própria roupa. You need a roof? Precisa de um teto? Build it. Construa seu próprio teto. What's more helpless than a baby? O que é mais indefeso do que um bebê? How could Jesus become more vulnerable than to be born? Como é que Jesus podia ser mais vulnerável do que nascer na forma humana? Look at him on a cross. Eles o penduraram na cruz. How could Jesus be more vulnerable than to die? Como é que Jesus podia ser mais vulnerável do que morrendo? See him at the Last Supper. Observando Jesus na última ceia, Take off his outer garment. e ele tira as suas vestes, Get down on his knees se ajoelha and crawl on his knees from man to man with a pitcher and a basin and a towel. e ele vai lá se arrastando de joelhos de um homem para o outro, arrastando uma bacia e um vaso e a toalha. What can be more vulnerable than a man on his knees? O que pode ser mais vulnerável do que um homem de joelhos? Or see him in the garden. Ou então, pensando em Jesus no jardim do Getsemane. Peter, James, John, come with me. Pedro, Tiago e João, venham comigo. I'm hurting. Eu estou aqui, está muito sofrido My isso para mim. soul is sorrowful unto death. Minha alma está sofrendo até a morte. Pray with me. Orem comigo. What can be more vulnerable than to ask others to pray with O que us? pode ser mais vulnerável do que pedir que outros orem contigo? And they slept. E eles dormiram. And even earlier that night, when he said, "This is my body and this is my blood,"
E mesmo mais cedo, naquela mesma noite, quando ele disse, esse é o meu corpo, esse é meu sangue, they got into a fight over who was the greatest. e eles estavam discutindo quem era o maior entre eles. This makes no sense. Isso não faz nenhum sentido. You understand? Você compreende isso? Christian leadership makes no sense. Liderança cristã não faz sentido. It's just the greatest movement in history. É o maior movimento na história. It's a movement that started against everything in the Roman Empire. É um movimento que começou contra todo possível no Every- Império Romano. Every force, every powerful force on earth at that time was brought against our movement. Todo o poder, toda a força humana naquela época foi colocada contra esse movimento. Throughout history, Através da história, all of those forces have continued to be against our movement. durante toda a história, todas as forças humanas foram colocadas contra o nosso movimento. Today, Hoje, in country after country after country, em cada um dos países, it's not wanted. não é algo desejado. There are more Christians in Iraq today than there have ever been. Existem mais mais cristãos no Iraque hoje do que jamais existiu. There are more Christians in Iran today than there have ever been. Existem mais cristãos no Irã hoje do que jamais existiram. There aren't many, but there's more in Saudi Arabia today than there's ever been. Não existem muitos, mas existem mais cristãos na Arábia Saudita do que jamais houve. There's more Christians in China than there's ever been. Existem mais cristãos na China do que jamais existiram. All the forces of earth are arranged against us, but nothing stops the vulnerable Son of God. Todas as forças do mundo estão armadas contra nós, mas nada detém o Filho de Deus que é vulnerável. We're not going to take the world with our power. Nós não vamos conquistar o mundo com o nosso poder, We're going to take the world with His power. nós vamos tomar o poder vamos tomar o mundo por meio do seu poder. Yes, we're inadequate, Sim, nós somos incapazes, but He is adequate. mas Ele é capaz. For that reason, we must die. E por essa razão, nós precisamos morrer. So you say, okay, Então você diz, tá bom, you know what day it is? sabe o que é isso? Saturday. Que dia é hoje? You know Hoje what é I've been doing sábado. all week? Sabe o que eu fiz a semana inteira? I've been working. Eu trabalhei a semana I've been inteira. going to class. Eu fui para This minhas is my aulas. day. Hoje é o meu dia This is de my day to folga. sleep in. É o meu dia de dormir até mais tarde. You know, this is my day to have fun. É o meu dia de me divertir. Go drink coffee. Beber, tomar café. Hang out. Ficar com meus amigos. Go to the mall. Sei lá, vou no Shop shopping. a little. Comprar alguma coisa. Buy nothing but look. Não comprar nada, mas olhar tudo. Am I reminding you of the wrong things? Estou lembrando você de alguma coisa errada? Don't leave. Não sai ainda não. But you say, I didn't come to be told I have a call to die. Eu não vim até aqui para ouvir uma mensagem de que eu preciso morrer, But that's what I'm saying. mas é exatamente isso que eu estou dizendo. If you want to be used the way I'm describing, Se você quer ser usado da forma como eu estou descrevendo, if you want to make the difference I'm describing, se você quer fazer a diferença que eu estou descrevendo, then I am issuing to you the same call I have had to respond to. eu estou passando a você o mesmo chamado ao qual eu tive que atender. A call to radical trust in Christ, Um chamado a uma confiança radical, in which we trade our control for His resources onde nós trocamos o nosso controle pelos seus recursos and our safety for His cross. e a nossa segurança pela sua cruz. And we have to be aware of 4 destructive drives in leadership. E nós precisamos estar muito alertas para 4 forças destrutivas em liderança. The drive for power, A força do the poder, drive for personal ambition, o desejo e a força por uma ambição the pessoal, drive for self-protection, a força da and the proteção drive for pessoal control. e a força do We controle. must say no to these drives. Nós precisamos dizer não a todas essas tentações.
You see, one of the reasons why many are not willing to face our inadequacy Sabe, uma das razões porque muitos não estão dispostos is because a encarar a nossa incapacidade we know we will have to give up control. é porque nós sabemos que vamos ter que abrir mão de controle. And we realize that these drives have to trigger the drive for self-protection and control. E nós sabemos que essas tentativas todas vão nos levar a essa força da autoproteção e a força do controle. Most often rooted in fear. A maioria das vezes toda essa força é And baseada em medo. The assumption that only I can be trusted. E aquela ideia que nós temos que só eu posso ser confiável, só posso confiar em mim mesmo. And so I issue Portanto, a call to die. eu estou lhe dando esse chamado para morrer. Because see, if you don't die, you will always be dead. Que o curioso é que se você não morrer, você sempre estará morto. You will always be protecting your face, your interests, and your success. Você vai estar sempre protegendo a si mesmo, aos seus interesses e ao seu sucesso. And that will bring death in your marriage, E isso vai trazer morte ao seu casamento, and that will bring death in your parenting, isso vai trazer morte à criação dos and seus that will filhos, bring death in your relationships and your friendships, isso vai trazer morte aos seus relacionamentos e às suas amizades, and that will bring death in your career. isso vai trazer morte à sua carreira, And as much as it makes sense to do that to be successful, that will bring death to your success. e na verdade, embora tudo isso faça muito sentido para nos trazer sucesso, essa atitude vai trazer morte ao teu próprio sucesso. So this is what we need. Então isso aqui é o que nós precisamos. Leaders with truth in their heads, Nós precisamos de líderes com verdade nas suas mentes, love in their hands, amor nas suas mãos, because they have grace in their hearts. porque eles têm graça nos seus corações. And that only comes through death and resurrection. E isso só vai acontecer por meio de morte e ressurreição. Well, I see it evident in churches where there is often a fight for who's in control. Eu vejo isso em muitas igrejas onde, obviamente, há uma luta para saber quem está no controle. There's the pastor, Existe o pastor and there's a staff member. e existe um outro membro da equipe. And he wants to be pastor, E ele quer ser o pastor titular. but he likes the situation. Mas, diante da situação, Beautiful building, ele gosta do prédio, secure income, há um salário seguro. awful big risk to leave. Em geral, é um risco muito grande em abandonar a His igreja. wife likes it. A sua esposa Where gosta they da are. igreja. So there's a battle that Então, goes existe on. uma luta ali dentro. Both the pastor and the associate are very spiritual. Tanto o pastor como o outro pastor, o pastor assistente, são muito espirituais. So the battle is fought with smiles and spiritual words. Então, a batalha é realizada com sorrisos e esforços espirituais. It's a battle for control. Mas é uma batalha por controle. Or I see it between elders or deacons and the pastor. Ou então eu vejo entre presbíteros e diáconos e o pastor. I was in a church split caused by that. I wasn't the pastor. I was just someone who was engaged in the church. Eu estava envolvido algum tempo atrás com uma igreja que se dividiu em torno disso. Eu não era o pastor, eu estava envolvido na igreja. Probably the third most painful experience of my life, but very, very painful. Talvez a terceira experiência mais dolorida da minha vida, muito dolorida. And the church split. E houve uma divisão na igreja. It was a big church. Era uma igreja muito grande. We lost 2,000 people. Nós perdemos 2.000 pessoas. That's a big church. Uma igreja grande. Made quite a bit smaller. E, obviamente, ela ficou muito menor. Or I see it in ministry leaders who want to protect ourselves. E eu vejo também em líderes de ministério que tentam se proteger. So I see it in church leadership frequently. Eu vejo isso em muitas situações de liderança na igreja. It's fascinating to me how many
people God calls into church leadership who don't like people. É impressionante quantas pessoas que Deus chama para a liderança da igreja que não gostam de pessoas. Probably not true in Brazil, but in other parts of the world, I just see many who end up in leadership who don't like people. Provavelmente não é verdade aqui no Brasil, mas ao redor do mundo eu vejo muitos que They não love- gostam de pessoas e they são love the chamados a books. estar na liderança da They igreja. love the study, Eles amam os seus so livros, they love their office eles adoram o seu with the escritório, door closed, com a porta fechada, maybe even locked, talvez até trancada, and they hide. e eles se escondem. They come out on Sunday morning, Eles saem no domingo de manhã, stand up here, eles ficam em pé aqui, 6 feet above contradiction, em geral 6 metros acima de toda contradição, and then they sneak out the door. e aí eles saem correndo pela porta. You don't see them till next week. E aí você não vê esse cara de novo até a semana que vem. I see this kind of thing fairly frequently. E eu vejo isso com alguma frequência. And the only thing I know we can do about this is to call leaders to respond biblically. A única coisa que nós podemos fazer sobre isso é chamar líderes a reagir de uma forma bíblica. And also to respond to the call of God that wants us to become engaged in the lives of others. E chamar esses líderes a que eles respondam ao chamado de Deus que nos chama para estarmos envolvidos na vida de pessoas. Now, did I answer your question? Eu respondi a sua pergunta, não? Yes, Okay. you did. Now, let me say first that I am really, really blessed to hear you say that to be vulnerable in your perspective is not to be weak. Deixa eu dizer em primeiro lugar que eu fico muito animado de ouvir você dizer que ser vulnerável não é ser fraco. Because for most people, to be vulnerable is to be weak. Porque para a maioria das pessoas, ser vulnerável é ser fraco. So many leaders. We have a story in the United States called The Emperor's New Clothes. Para muita gente, vulnerabilidade é fraqueza. Nós temos uma história chamada a nova roupa do imperador. And the story goes that there was an emperor, A história, como você conhece, é que havia um imperador and there were some tailors who came to see the emperor, e chegaram alguns alfaiates para ver o imperador and they sold the emperor new clothes. e eles venderam para o imperador roupas novas. Only they didn't have anything. Mas eles não tinham nada nas So mãos. they stood in front of him and said, "Look at this beautiful new garment." Então, sem ter nada nas mãos, eles mostravam para o imperador e falavam: And the olha emperor- que tecido fabuloso esse. Who didn't want to admit that he didn't see anything, E o imperador, que não conseguia, said, "Yes." não queria admitir It's que não via beautiful. isso, falava: mas que tecido And they maravilhoso. sold him E eles venderam para o imperador new clothes. roupa nova. So he goes out in his kingdom wearing his new clothes. Então ele sai para desfilar pelo seu reino Only usando he- sua roupa nova. He didn't have anything on, Mas na verdade ele não estava vestindo nada, just his undergarments. somente a sua roupa de baixo. And he goes in his kingdom, and everybody is supposed to see his new clothes. E todos devem olhar essa roupa nova que ele está usando. And everybody laughed at him E todo mundo riu dele, because he didn't have new clothes. porque ele não tinha roupa nova. But he wasn't willing to admit he didn't have new clothes. Mas o problema é que ele não conseguia And the admitir que ele não tinha story- roupa nova. And the story is this: E a história é a seguinte: no matter how hard you try to cover up, não importa o quanto você tente se encobrir, if you're wearing the emperor's new clothes, se você estiver usando a roupa nova do imperador, everybody sees it. todo mundo vê. So everybody is really vulnerable, but most people won't admit it. That's Então a realidade é que todos são vulneráveis, mas muita gente não vai admitir isso. So I see a practical example Deixa eu lhe dar um exemplo prático, então, in which you are training, leading someone to grow. uma situação em que você está treinando ou liderando alguém. And you may talk with that person about
some struggle in your life, E você pode falar com essa pessoa sobre alguma luta na sua some vida, fear in your life, talvez algum medo na sua vida, and how the Lord worked in your life to help you grow through that. e talvez como Deus o fez crescer nessa luta que você tem. When a leader is vulnerable, Quando o líder é vulnerável, first of all, the leader must use that vulnerability not to get attention for himself or herself. em geral, a primeira coisa, se você é vulnerável como líder, você não deve usar essa vulnerabilidade para chamar a atenção This is para what si the mesmo. Lord did for me. Mas você deve dizer, é isso que o Senhor fez por mim. So the attention is on him. Então a atenção é toda voltada para Deus. That's the first thing. Essa é a primeira coisa. Secondly, the leader cannot use vulnerability as a way of manipulating people and saying, come, love me, you know? A segunda coisa é que um líder não pode usar a vulnerabilidade como um modo de manipular as pessoas, dizendo, me amem, por favor. But it's really manipulation using people. Porque isso é manipulação, é usar as pessoas. Can't do that. Third thing, Terceiro conceito. vulnerability must always edify the people who receive it. A vulnerabilidade deve sempre edificar as pessoas que percebem. So I see that as how we can be effective in leading while still remaining a leader because the rest of our lives impacts in a very positive way. Então essa é uma maneira que você pode usar a vulnerabilidade enquanto ainda você é um líder, de forma que você possa impactar as pessoas por meio dessa vulnerabilidade. That's very, very true. Isso é muito verdade. Now, one of the things we have to understand is very interesting. Uma coisa que nós precisamos entender, Church leaders and secular leaders both deal with the same issue in their followers. os líderes na igreja e os líderes no mundo secular, ambos lidam com os mesmos problemas com respeito aos seus seguidores, It's called the flesh. chamado a carne. Both church leaders and secular leaders are trying to figure out how to help people grow and gain freedom from the flesh. Tanto os líderes na igreja como os líderes seculares, eles lidam com o problema de como ajudar as pessoas a crescerem e se libertar da prisão da carne. And sometimes some of the things that are going to be, or approaches that may be effective in the secular world, are not going to be effective in the church world. E muitas vezes as abordagens que funcionam muito bem no mundo secular não funcionam bem na igreja. Sometimes you see when, and I've seen this, I remember telling an elder in that church split that came, Muitas vezes, eu me lembro de falar para um líder, um presbítero nessa igreja que se dividiu, a very successful um businessman. homem de negócios muito bem sucedido. And I said to him, E eu disse a ele, you can't do the same thing in the church that you do in your business. você não pode fazer na igreja a mesma coisa que você faz na empresa. He owned his business. Ele era o dono da empresa. He alone. It was his company, his only. Ele sozinho, ele era o dono de toda a companhia. But the church belongs to me Quando a igreja pertence a mim and to you. e a você, And I own every bit of this church, e eu sou dono de tudo nessa igreja, and you own every bit of this e church, você é dona de tudo nessa igreja, and he owns every bit of his company. e ele é dono de toda a sua empresa. But the church is not his. Mas a igreja não pertence He a ele. doesn't own any more of the church than I do. Ele não é dono de nada mais na igreja além do que eu sou. So he can't approach the church as the owner. Então ele não pode Alone. abordar a igreja como dono da igreja. He has to approach the church as a shepherd, Ele tem que abordar a igreja como um pastor. caring out of a shepherd's heart. Ele tem que abordar a igreja cuidando a partir de um coração pastoral. I would say that a good businessman is also, or woman, is also going to be a shepherd. Eu sei que muitos homens ou mulheres de negócio também podem ser pastores. But the difference between the church and the business is that out here in the business, you can and probably need to be
more directive than you may be able to do in the church. Mas talvez a maior diferença é que aqui no mundo de negócios, você pode e provavelmente deve ser muito mais diretivo do que na igreja. The best business leaders, however, love, even though they don't use that word, they love their employees. Os melhores líderes de negócios, provavelmente, ainda que não usem essas palavras, eles amam os seus empregados. But in the church, Mas na igreja, we have to respect each other's ownership. nós temos que respeitar a propriedade uns dos outros. You just can't fire people from your church. Você não pode demitir pessoas da igreja. You can from your business. Você pode na empresa. There's always more people. Sempre tem mais gente. But in the church, Mas na igreja, that's just going to create pain. isso vai criar muita dor. So that's a big difference. É uma between diferença muito the way grande. we lead in a business setting and or a secular setting and the way we lead in a church setting. O modo como você lidera no mundo secular e no mundo cristão. What is making Brazilians angry about the political situation today? Mas, por exemplo, o que é que está fazendo os brasileiros ficarem bravos, Is it irritados com a is it situação not- política no Brasil hoje? Is it not that you have not been respected by your leaders? Não é porque nós não temos sido respeitados por nossos líderes? Is it not that your leaders regard you as someone to be used? Não é porque os líderes nos olham como alguém para ser usado? That's what happens in my country when there's corruption. Isso é o que acontece no meu país quando há corrupção. They treat us like they know everything and we know nothing. Eles nos tratam como se eles soubessem de tudo e nós não soubéssemos de nada. And I look at what's happening in my country and I think I know more than either of the people who are running for president in my E country. hoje eu olho os dois candidatos a presidente no meu país e eu acho que eu sei mais do que os dois. And what you're seeing there is leaders who are protecting themselves and not caring about you. O que você percebe nessas horas são líderes que estão se protegendo e não se preocupando contigo. So